vida eterna e vida abundante. Vida eterna e vida abundante. Nós vamos ler dois textos que são bem conhecidos, né? Que é João 3,16 e João 10,10. Né? Inclusive eu acho que você sabe até de cor. Inclusive eu acho que você sabe até decorado. Irmãos, você precisa aprender e memorizar a palavra de Deus, de verdade. Porque, veja, quando Jesus Cristo foi tentado, Jesus Cristo venceu a tentação pela palavra. Mas ele não tinha nada escrito na mão dele. Ele não carregava ali as escrituras. Não, ele venceu pela palavra que já estava no seu coração. Salmo 119, 111 diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então você guarda no seu coração e memoriza a palavra, tá? Memorize, pega um versículo lá e fica treinando até memorizar. Eu não consigo. Você consegue sim. A mente, ela é treinável. Tudo que você treinar a sua mente, ela vai lhe dar, ela vai lhe devolver. Então você pode ter uma dificuldade no início, mas a partir do momento que você vai treinando a memorização da palavra, sua mente vai ficando mais rápida em memorizar, e chega uma hora que você não vai ter Bíblia, né? Que palavra você vai ter? Aquela que está no seu coração. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar daquilo que você não sabe, daquilo que você não guardou. Então você precisa guardar a palavra, tá? Então, João 3,16. Quem sabe de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Vocês memorizaram ou leram ali? A outra está em João 10,10. Tá? O ladrão vem... Isso, não bota não para ver o pessoal, vamos ver. Deixa assim. O ladrão vem somente. Aí você esquece somente. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas parece que se eu não botar o somente, ele vem para fazer bondade também. Eu posso acrescentar. Mas quando diz somente, é exclusivamente. Entendeu? Então não esqueça de memorizar a palavra. O ladrão vem, mas eu vim, tem abundância. Que coisa maravilhosa. Então, são dois textos tão simplesinhos, né, irmãos? Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso aqui nas nossas vidas, em algo tão simples. Porque Jesus Cristo veio para pregar um evangelho completo. Um evangelho que cura, um evangelho que transforma, um evangelho que restaura, um evangelho que prospera e um evangelho que leva para o céu. Ele não veio só pregar vida eterna, ele veio também trazer vida em abundância. E hoje a gente vai entender a diferença dessas duas coisas, irmãos. Porque existem só aqueles que acreditam na vida eterna, né? Aqueles que renunciam àquilo que o Senhor pode proporcionar para ele aqui na terra, e acredita somente na vida eterna. Ele diz assim: mas na vida eterna eu vou andar em ruas de ouro, né? Então deixa eu dizer, irmãos, vai ter gente que vai se escandalizar no céu. Por quê? Porque vive com um espírito de miséria tão grande que quando chegar no céu ele vai se escandalizar, né? E aí deixa eu te dar um texto, porque tudo que eu vou falar aqui eu vou provar, lógico, né? Lucas 16, do 20 ao 22. Lucas 16, do 20 ao 22 diz assim: havia certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
E aí Jesus Cristo fala da parábola de que realmente o rico foi para o inferno. Quando continua assim, ele diz, no inferno o rico, aí começa a história. Mas, repare, o problema não está, não é? Porque um era rico e porque o outro era pobre. Aí muitas pessoas acham que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não é por causa disso, irmãos. Mas repare, um escolheu, o mendigo diz, o texto, é muito interessante, que ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele se conformava com a situação, ele vivia numa vida conformada e dizia, na eternidade eu vou viver o melhor. E veja, e se você quiser viver desse jeito, não tem problema também. Porque o principal de todas é a vida eterna. Ok? Mas existem aqueles também que eles acreditam que a vida que Jesus Cristo veio nos dar é apenas a vida abundante. Por isso que essas pessoas, elas estão nas igrejas, elas estão servindo ao Senhor, mas acreditando apenas numa vida terrena. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas existem pessoas que acreditam que Jesus Cristo veio dar uma vida abundante apenas, uma vida folgada aqui na terra, e aí elas buscam, não é, o evangelho coach, que te leva a ter resultados terrenos, mas não te transforma para viver a eternidade com Deus. Então a gente está vendo aqui dois extremos. E um grande exemplo disso, e eu quero fazer a diferença entre vida eterna e abundante, com aquele ladrão que morreu lá na cruz. Lucas capítulo 23, 42 e 43, diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, este homem, ele teve vida eterna, você acha que sim ou não? Sim. Ele teve vida eterna, sim ou não? Sim. Sim, mas ele não teve vida abundante. Entendeu? Por quê? Porque ele passou a vida toda estragando a sua vida, longe de Deus. Mas ele vai ter a vida eterna. Claro, como eu disse, a vida eterna, ela é a principal, lógico. Aqueles que, como aquele mendigo, quiser viver esperando comer as migalhas que caem na mesa do rico, não há problema, porque o principal de todas é a vida eterna. Mas Jesus Cristo não veio só trazer a vida eterna, Ele veio trazer também a vida abundante. A palavra vida abundante, no grego é zoeoperissos, que quer dizer que excede a algum número, ou medida, ou posição, ou necessidade. Sobre e acima, mais do que é necessário, superadicionado, superior, extraordinário, excelente, incomum. Isso é vida abundante no termo original. A vida eterna, no grego, é zoe aionios, que quer dizer sem começo e sem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Então são duas coisas bem diferentes, irmãos. E que elas são complementares e que Jesus Cristo veio exatamente para trazer as duas para nós. Tá? As duas para nós. Mas como compreender a vida eterna? Como a gente pode entender a vida eterna? Primeira coisa é que originalmente, a humanidade está perdida sem Deus e sem salvação. Essa é a premissa daquilo que a gente pode começar a falar sobre vida eterna. O homem, por natureza, está perdido. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo homem já nasce em pecado, todo homem já nasce perdido, todo homem já nasce destinado à perdição, destinado ao inferno. O problema é que, no decorrer da vida, nós estamos aqui como um estágio. Estágio para quê? Para a gente decidir onde nós vamos passar a eternidade. Esse período que a gente passa aqui
É exatamente para a gente definir, decidir, com uma decisão nossa, consciente, onde eu vou passar a eternidade, com Deus ou sem Deus. Tá? Então, para ir para o inferno, o homem não precisa fazer nada. É só permanecer do jeito que está. Mas para ele ir para o céu, para ele ganhar a vida eterna, ele tem que se arrepender. Porque o arrependimento é justamente a porta de acesso para a vida eterna. João capítulo 3, está muito aguda aqui, minha voz está estridente. João 3, 18 e 19, diz assim: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Veja, então quem não crê não precisa fazer nada, irmão, já está pronto, já está julgado. Veja, as pessoas não vão passar pelo julgamento para ser julgado, elas vão passar pelo julgamento para receber a sentença, é bem diferente. Aí tem assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são maus. A gente entende vida eterna, porque o nosso espírito não vai morrer. O corpo volta ao pó, né? Veio do pó vai voltar. Mas o espírito, ele vai justamente para o destino que a gente escolher quando a gente esteve aqui na terra. Então, o nosso espírito, ele é eterno. E nós vamos escolher aonde nós vamos passar a eternidade. Quer ver uma coisa? Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: onde você vai passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Pergunta a ela aí e escuta a resposta. Diga assim: responda aí, irmão, para mim. Mateus 7, de 13 a 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então veja, nós vamos escolher que caminho a gente anda e que porta a gente entra. Entende? Então, nós estamos aqui, e aí o que é que acontece? Todos, por natureza, estão no caminho da perdição. O que a gente faz para entrar na vida eterna é mudar de caminho, né? Isso a Bíblia chama de, no grego, metanoia, que é mudar de caminho, conversão, que é mudar de rota. E é isso é vida eterna. Tá? É isso que a gente precisa ter para a vida eterna. Nós precisamos mudar de rota. Então, se nascemos no caminho da perdição, a gente tem que sair daquele caminho para o outro caminho. Só que o caminho da perdição, ela é larga, ele é largo. E o caminho da vida eterna com Deus é estreito, né? É difícil. Por que é estreito, irmãos? No sentido de que não é porque passam poucos, é porque poucos querem deixar a vida que vivia no caminho largo. E Jesus Cristo veio justamente para trazer essa visão para nós: mude de caminho. A vida eterna é essa: mude de caminho. Saia do caminho da perdição, venha para o caminho estreito. Por quê? Porque Jesus vai fazer a separação, irmãos. Não é nenhum homem que vai dizer assim: você vai para o céu, você para o inferno. Não. Mas o Senhor conhece os que são verdadeiramente aqueles que mudaram de caminho e conhecem o nosso interior. Então, nessa hora, ninguém vai poder se esconder. Nessa hora, ninguém vai poder, irmãos, dar uma de crente. Não é? Não, mas e ele diz isso: mas eu preguei teu nome, mas eu cantei no coral, mas eu fiz isso, fez. Mas ele disse: não vos conheço, apartai-vos de mim. Mateus 25, 32 ao 34. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita,
Até isso é bíblico. Mas os cabritos à esquerda. Está falando. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Onde você vai estar nessa hora? Eu vi tem nada a ver com a palavra, mas eu gosto de aproveitar essa palavra, essas horas. Hoje que os jovens que vão amadurecendo, vão crescendo de idade, vão saindo da esquerda para a direita. Digo claro, quando os boletos começam a chegar, entendeu? Ninguém é socialista, os boletos chegando, né? Quando começa a pagar suas contas, muda na hora. Mas não tem nada a ver com a história. Digo eu, não, Senhor, vamos para a palavra. É porque é mais forte do que eu, irmão, me perdoe. Perdoa o meu pecado. É mais forte do que a minha natureza. Então veja, então o homem, a vida eterna é que o homem não pode fazer nada para se salvar. O homem não consegue, não existe autossalvação, né? Uma pessoa está lá no mar, né, se afogando. Aquela pessoa precisa de um salvador. Ela não pode se autossalvar. Por quê? Porque ela está numa condição de morte, destinada a morrer. Ela precisa que alguém possa ser o seu salvador, possa ir lá e tirá-la daquela situação. A mesma coisa é vida eterna, não é? Porque nós precisamos de vida eterna, nós precisamos também de um salvador. Para passar a vida eterna, precisamos de um salvador. Por isso é que uma pessoa que pode estar se afogando, chega o salva-vida lá para estender a boia para ela, e ela pode dizer para o salva-vida: não, se afasta de mim, eu não quero você. Eu não quero ser salvo. Ela pode dizer isso, né? Eu não quero ser salvo, deixa eu morrer. As pessoas também fazem a mesma coisa com o Senhor. Por quê? Porque um homem pecador não pode salvar um outro pecador. Porque a salvação, irmãos, tem que se dar por morte. A salvação tem que se dar por morte, como diz Hebreus 9, 22. Com efeito, todas as coisas se purificam com sangue, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Entendeu? Então Deus, para perdoar o homem, alguém tem que morrer, ou ele, ou um substituto, não é? Só que o homem, para justificar um pecador para justificar outro pecador, não consegue. Então é necessário, todos nós precisamos deste Salvador, chamado Jesus Cristo, porque ele preenche todos os requisitos de alguém que pode nos salvar. Ele era homem e ao mesmo tempo sem pecado. Então só ele, exclusivamente ele, pode salvar a humanidade. E isso é vida eterna. A gente entende a vida eterna porque existe uma eternidade que foi prometida para os salvos. Então, nós aguardamos esta promessa. E a fé em Cristo e a fé no Salvador é também a fé na promessa de que Ele prometeu a nós que nós iríamos morar com Ele, irmãos. Então, quando nós cremos no Salvador, cremos também na promessa dEle, que Ele iria nos salvar. João capítulo 14, João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que coisa extraordinária. Essa é a promessa, irmãos. Então o que é vida eterna? Vida eterna é acreditar na promessa da morada celestial com o Senhor, que Ele foi preparar para nós. Então Jesus Cristo veio para isso.
Ele veio para nos dar essa vida eterna. Ele veio para nos prometer uma morada celestial. E ele disse: eu vou preparar lugar e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês para vocês viverem comigo. Então, ser salvo é acreditar nesta promessa. A vida eterna que Jesus Cristo veio trazer é acreditar, crer e esperar com paciência, em fidelidade a Deus e em santidade a Deus, esta promessa se cumprir. Porque nós aguardamos novos céus e nova terra. Apocalipse 21, de 3 a 5. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Então, irmão, salvação, vida eterna, é isso, é você acreditar de que esta palavra é verdadeira, de que você vai morar numa terra que não tem dor, numa terra que não tem doença, numa terra que não tem morte, e que o Senhor nos prometeu, e Ele disse: eu faço nova todas as coisas neste lugar. Isso é vida eterna. Vida eterna é entender que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, no dia em que ninguém sabe, só o Pai. Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus salvos. Não interessa se você vai estar vivo ou se você vai estar morto. Porque o que marca a nossa vida é justamente o nosso espírito. Se ele vai voltar para nos buscar, irmão, é porque o nosso espírito é eterno. Então o corpo morreu, mas o espírito, ele vai ressuscitar, e a Bíblia diz. Só que a palavra de Deus diz em Mateus 24, 30 a 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o Senhor vai voltar, ficará nas nuvens. E Paulo diz em Tessalonicenses que aqueles que morreram, eles ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos seremos transformados e nos encontraremos com Ele nas nuvens, e dali se dará as bodas do Cordeiro e viveremos para sempre com Ele. E isso é vida eterna, foi isso que Ele veio trazer para nós. Mas Ele disse que Ele veio trazer não só vida eterna, mas Ele veio trazer vida em abundância. Vida abundante. Como compreender a vida abundante? É tremendo isso. Porque o plano de Deus não é só que a gente viva algo extraordinário de Deus no céu. É que a gente já comece a vivendo esse extraordinário de Deus na terra, não é? E o passaporte para entrar na vida abundante é arrependimento. Quando nós nascemos de novo, nos arrependemos e nascemos de novo, nós agora recebemos a vida abundante que o Senhor quer nos dar. Porque a vida abundante, a vida eterna se refere à eternidade nos céus, mas a vida abundante se refere à vida com o Senhor na terra. Então Ele veio justamente para quê? Porque Ele não quer que a gente viva uma vida igual a gente vivia, a vida que a gente vivia antes, irmãos. Porque quando você se converte, o Senhor tira você do império das trevas e coloca você no reino. E no reino de Deus tem uma vida extraordinária, no reino de Deus tem uma porção extraordinária, tem um tempo extraordinário. A vida abundante vem através justamente dessa implantação do reino. Porque Jesus disse: em verdade vos digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a entrada nesta vida abundante é o novo nascimento.
Por que existem crentes miseráveis? Porque não nasceram de novo. Entendeu? Porque vive crente vivendo de tormento, porque não nasceram de novo. Porque quando nascer de novo, irmãos, a característica é que ele entrará no reino e a presença de Deus o acompanhará. E a glória, onde ele for, irmãos, a glória de Deus estará sobre ele. A casa onde ele estiver, aquela glória de Deus vai estar naquela casa. A empresa onde ele estiver, a glória de Deus vai estar naquela empresa. Porque a vida abundante é que podemos desfrutar de um pedaço do céu na terra. Podemos desfrutar, irmãos, porque o Senhor coloca à nossa disposição todos os requisitos, ou todos os recursos, esse é o nome certo, todos os recursos que tem no reino à nossa disposição. E você imagina que o reino de Deus tem recurso que a terra não tem. O reino de Deus tem recurso que é ilimitado, que a terra não tem possibilidade, o reino de Deus tem. Então quando Ele nos disse que vai nos dar em vida e abundância, Ele está dizendo a nós que vai dar uma vida de excelência, uma vida diferente, uma vida com todos os recursos ao nosso favor. Que coisa extraordinária. Para quê? Para que a gente já comece a viver o céu aqui na terra. Para que a gente já comece a viver os recursos da eternidade já na terra. Para que a gente comece a viver o extraordinário de Deus já na terra. Isso é vida abundante. Vida abundante é que nós podemos viver uma vida livre da opressão do diabo, irmãos. Porque carregar uma Bíblia não te faz, não é, livre da opressão maligna. É impressionante, não é? A gente vê cristãos atolados nos remédios para a mente, para nervo, não é? Por quê? Porque está faltando vida abundante nas pessoas, irmãos. Jesus Cristo veio te dar uma vida gloriosa a partir de agora, livre das pressões de Satanás, livre das ações malignas, livre dos bloqueios, livre das doenças, dos ataques do diabo. Livre, irmãos. E este reino não é palpável, não é? Como diz Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Vida abundante é uma vida de liberdade. Quando uma pessoa diz assim, eu não consigo viver sem isso, você não tem vida abundante. Quando uma pessoa não consegue se libertar dos vícios, crente que não consegue se libertar de vício, crente que não consegue dizer assim, eu não posso deixar isso. Você pode todas as coisas, irmãos, porque esta é a vida abundante que o Senhor te deu. O Senhor te deu vida para você se libertar tua mente do cativeiro de Satanás. O Senhor te deu vida abundante para Ele te libertar, irmãos, dos remédios para te acalmar, para você dormir. Será possível? Porque as pessoas estão vivendo desse jeito? Porque elas escolheram, como aquele mendigo, comer das migalhas que caem na mesa, para poder viver a eternidade. Não há problema, irmãos, mas você pode viver uma vida diferente. Você pode viver uma vida abundante, porque o ladrão veio para matar, somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, irmãos, veio te dar vida eterna, mas Ele veio te dar também vida abundante. E essa palavra, né, abundante no grego, quer dizer ploutel, que quer dizer ter abundância, ter possessões materiais, ser ricamente suprido. Deixa eu te dar um texto de 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9. Bote aí, querido. 2 Coríntios 8 e 9. Não vos falo de forma de mandamento, não para provar por diligência de outros a sinceridade do vosso amor, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Aqueles que só acreditam na vida eterna, eles dizem aqui que essa palavra
é rico da graça, é rico da alegria, não é? Porque essas pessoas detestam a ideia de que um cristão pode ser próspero. Elas detestam a ideia de que um cristão pode viver muito bem, não é? Pode ser rico, não é? E ser salvo. Porque ela veio de uma ideia franciscana, não é? Desse voto de pobreza. E as pessoas hoje ainda aceitam isso na sua vida, não é? Claro que tem mudado, porque antigamente, bem antigamente, né, ser crente era destinado apenas às profissões mais elementares da sociedade, mais básicas da sociedade. E nas igrejas não se deixava as pessoas crescerem, sabia? Eu conheço pessoas, conheço pastores, que não deixavam o povo fazer faculdade. Porque dizia que ele ia prosperar, ia crescer, ia se desviar. Só que essa palavra rico, né, vem do grego ploteu, que quer dizer ter abundância de possessões materiais, ser ricamente suprido, ser afluente de recursos, de modo que pode dar as bênçãos da salvação a todos. Veja a ideia, irmãos. Veja a ideia. Não é? Então, a pessoa não pode dizer, quem diz que esse negócio de Jesus Cristo para que nos fazer ricos, isso é coisa espiritual, não tem nada a ver. O texto original destrói qualquer conversa e qualquer tese dessa linha. Qualquer uma. Porque a palavra no original de rico significa possessões materiais. Então Jesus Cristo renunciou para nos fazer prósperos, para nos fazer ricos, tá? Isso é vida abundante. Agora, veja, o que é que ele diz? O texto, a tradução do texto diz que essas possessões é para produzir propósito divino. Não é que o Senhor vai te fazer rico para você se afastar dele e para usar aquilo que Deus te der para outras coisas. Deus vai nos dar vida e abundante, veio para nos dar vida e abundante, para o que a gente tiver, investir no reino, para que outras pessoas sejam salvas. É isso que está escrito no texto. Porque muitos se embebedam com a vida abundante e se esquecem da vida eterna também, isso é verdade. Alguns se iludem com a vida eterna e esquecem de viver a vida abundante. Mas tem outros que se embebedam com a vida abundante e se esquecem da vida eterna. E aí começa a buscar as coisas que vão ficar. Começa a buscar as coisas que vão perecer. Começa a buscar as coisas que vão se findar aqui, irmãos. Jesus Cristo disse para os discípulos: trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste eternamente. Então, o que o Senhor nos der, e o Senhor está pronto para nos abastecer de abundância em todas as áreas, mas para que o reino de Deus progrida, mas para que você invista, que o reino de Deus prospere, para que o reino de Deus cresça, para que outros conheçam o Salvador pelo investimento que você fez. Isso é a vida abundante. É que você vai poder usufruir de tudo, mas você não vai considerar nada que é seu. Você vai ser mordomo daquilo que Deus colocar nas suas mãos. Isso é vida abundante. O problema é que as pessoas estão naquele dilema em qual escolher. Você não tem que escolher nada, você tem que receber as duas. Dá para você entender isso? Agora, se você disser, eu quero escolher, então escolha a vida eterna. Se quer escolher, escolha a vida eterna. Mas eu digo a você, não escolha nenhuma. Receba as duas que o Senhor vai te dar. Entendeu? Porque o ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Mas se ele veio para te dar, irmãos, receba aquilo que o Senhor quer te dar. Creia nisso. Não creia só na vida eterna, creia na vida abundante. Você já vai começar a desfrutar das ruas de ouro aqui. Entendeu? Você vai desfrutar da eternidade, da presença de Deus aqui. O que o Senhor pode te proporcionar, que o reino de Deus tem ao teu favor, comece a usufruindo já daqui, mas daqui para a vida eterna. E é tremendo porque o Senhor pode,
né? Ele te dá essa chance de você dizer assim, mas eu não quero esse negócio de vida abundante, eu não creio assim não. Não tem problema, irmão, fica com a vida eterna. Porque realmente o que interessa de verdade é você viver eternamente com Ele. Ok? Você pode abrir mão disso? Pode. O mendigo diz no texto que ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, e não tinha nada com isso, morreu, vai para o céu. Isso não muda a eternidade. Agora, vem cá, se você pode usufruir da vida abundante que o Senhor quer te dar aqui, Ele veio para te dar, irmão, por favor, você vai abrir mão disso? Não, receba as duas. Esse texto de João 10:6, eu quero ler na tradução, a Bíblia, a mensagem, na Bíblia, a mensagem, a tradução de João 10:6, ele diz assim, eu vim para que tenham, João 10:10, tá? 10:6, porque a Bíblia, a mensagem, ele faz uma junção dos versículos, mas é João 10:10, na versão, a Bíblia, a mensagem. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Essa versão é maravilhosa, porque na atualizada só diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nessa versão ele diz, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Tá? São as duas vidas. Ele disse, eu não vim para trazer só a vida eterna, eu vim para que tenham uma vida verdadeira e uma vida eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que eu tenha sonhado. Essa é a vida abundante. É assim que o Senhor, irmãos, preparou para nós. Preste atenção nisso. Você não precisa escolher, você não precisa dizer assim, eu quero essa. Como eu disse, se vai escolher, escolhe a vida eterna. Ainda que você passe a vida desejando comer das migalhas que caem na mesa das pessoas, mas vai para o céu. Mas eu digo a você, não escolha as duas, receba as duas. Diga a pessoa que está do seu lado, diga assim, receba as duas, irmão. Fique de pé, eu quero orar por a sua vida.